Você já se perguntou por que seu filho adulto parece estar cada vez mais distante? Por que as conversas ficaram superficiais, as visitas diminuíram e aquela proximidade que vocês tinham parece ter desaparecido? Se você está aqui, provavelmente está vivendo essa dor silenciosa que milhões de mães ao redor do mundo conhecem muito bem. Hoje, você vai descobrir as 7 razões psicológicas mais profundas que explicam por que um filho se afasta da mãe. E não são as razões óbvias que todo mundo fala. Estou falando das causas invisíveis, dos padrões inconscientes que foram se formando ao longo dos anos e que agora criam essa barreira invisível entre vocês. Mais importante ainda, você vai entender, através da sabedoria milenar de Confúcio, como reconhecer esses padrões e, principalmente, como começar a transformar essa realidade. Porque sim, é possível reconstruir essa ponte. É possível reconquistar a confiança e a proximidade do seu filho. Mas eu preciso ser honesta com você desde o início. Algumas dessas razões vão doer. Elas vão mexer com verdades que talvez você ainda não esteja pronta para ouvir. Porém, como dizia Confúcio, a verdade não teme a luz, mas aqueles que vivem na escuridão temem a verdade. Então, se você está disposta a olhar para dentro de si mesma, a questionar alguns comportamentos e principalmente a se abrir para a possibilidade de mudança, este vídeo vai ser transformador para você. Porque ao final, você não só vai entender o que está acontecendo, como também vai ter um mapa claro do que fazer para reverter essa situação. Eu sou especialista em relações familiares baseadas na filosofia confuciana e ao longo dos últimos 15 anos tenho ajudado milhares de mães a reconstruírem suas relações com filhos adultos. E posso garantir que os casos mais difíceis, aqueles que pareciam perdidos para sempre, foram justamente os que tiveram as transformações mais profundas. Então fique até o final, porque além de entender essas 7 razões psicológicas, você vai receber um exercício prático baseado nos ensinamentos de Confúcio, que pode começar a mudar sua relação com seu filho já nas próximas 48 horas. Antes de começarmos, quero que você faça uma coisa comigo. Feche os olhos por um momento e lembre-se de um momento feliz que você viveu com seu filho. Pode ser quando ele era criança, adolescente ou até mesmo na fase adulta. Aquele momento em que vocês estavam realmente conectados, em que havia amor, carinho, cumplicidade. Conseguiu lembrar? Mantenha essa memória viva no seu coração, porque ela é a prova de que o amor entre vocês existe e sempre existiu. O que aconteceu não foi que esse amor desapareceu. O que aconteceu foi que esse amor ficou escondido atrás de camadas de mágoas, mal-entendidos, expectativas não correspondidas e padrões de comportamento que se tornaram tóxicos ao longo do tempo. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Cada uma dessas 7 razões é como uma camada que precisa ser gentilmente removida para que aquele amor original possa voltar a fluir livremente. Confúcio dizia: o homem superior é modesto em sua fala, mas excede em suas ações. E hoje, mais do que palavras bonitas, você vai receber ações concretas que podem transformar sua realidade familiar. Então, vamos começar nossa jornada de compreensão e transformação. A primeira razão psicológica que leva um filho a se afastar da mãe é o que eu chamo de sufocamento emocional disfarçado de amor. Essa é uma das causas mais comuns e também uma das mais dolorosas de reconhecer, porque geralmente vem de um lugar de amor genuíno. O que é o sufocamento emocional? É quando nós, como mães, confundimos amar com controlar, cuidar com invadir e proteger com limitar. É quando nossa preocupação genuína se transforma numa presença tão intensa na vida do nosso filho que ele sente que não consegue respirar emocionalmente. Isso pode se manifestar de várias formas. Talvez você ligue todos os dias, mesmo quando ele não retorna às ligações.
Talvez você dê conselhos não solicitados sobre como ele deve viver sua vida, trabalhar, se relacionar, gastar seu dinheiro. Talvez você ainda trate seu filho adulto como se ele fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. Ou então, e essa é ainda mais sutil, talvez você use chantagem emocional sem perceber. Frases como, eu só quero o seu bem. Depois de tudo que eu fiz por você, você é a única coisa importante na minha vida. Podem parecer declarações de amor, mas na verdade podem estar criando uma pressão emocional enorme no seu filho. Confúcio nos ensina uma lição fundamental sobre isso. O amor verdadeiro não busca possuir, mas liberar o outro para ser quem ele realmente é. Quando amamos verdadeiramente nossos filhos, precisamos aprender a amá-los à distância, respeitando suas escolhas, mesmo quando não concordamos com elas. Vou te contar a história de Marina, uma mãe de 58 anos que participou de um dos meus cursos. Ela ligava para o filho todos os dias, às vezes mais de uma vez. Quando ele não atendia, ela mandava mensagens perguntando se estava tudo bem. Quando ele saía com amigos, ela queria saber onde estava, com quem, que horas ia voltar. Quando ele começou a namorar, ela não conseguia esconder o ciúme da namorada. Marina achava que estava sendo uma mãe carinhosa e presente. Mas o que aconteceu? O filho começou a evitá-la. Parou de contar sobre sua vida. As conversas ficaram cada vez mais superficiais. E quando ela finalmente perguntou por que ele estava tão distante, ele disse algo que partiu o coração dela. Mãe, eu te amo, mas você não me deixa ser eu mesmo. Eu me sinto sufocado. A reação inicial de Marina foi de revolta. Como assim sufocado? Eu só demonstro que me importo. Mas quando ela começou a aplicar os princípios confucianos que ensinamos, ela percebeu que seu amor tinha se tornado possessivo. Ela estava tentando manter o filho numa bolha onde ele seria eternamente seu bebê. Confúcio dizia, a sabedoria suprema consiste em conhecer a si mesmo. E Marina precisou olhar honestamente para seu próprio comportamento. Ela percebeu que seu medo de perder o filho estava, na verdade, fazendo com que ela o perdesse. A transformação de Marina não aconteceu da noite para o dia, mas quando ela começou a praticar o que Confúcio chamava de amor desapegado, amar sem tentar controlar, a relação com o filho começou a florescer novamente. Agora, me responda honestamente, você reconhece alguns desses padrões em si mesma? Não se julgue. Reconhecer é o primeiro passo para a transformação. A segunda razão psicológica que afasta um filho da mãe é o que chamo de crítica constante mascarada de orientação. Esta é uma razão particularmente dolorosa porque, novamente, geralmente vem de um lugar de preocupação genuína. Como isso se manifesta? É quando cada conversa se torna uma sessão de melhoramento do seu filho. Por que você não arruma esse cabelo? Você deveria procurar um emprego melhor. Essa namorada não é boa para você. Você está gastando muito dinheiro. Você deveria cuidar melhor da sua saúde. O problema não é que essas preocupações sejam infundadas. Muitas vezes, nós, como mães, realmente enxergamos coisas que nossos filhos não veem. Nossa experiência de vida nos dá uma perspectiva que pode ser valiosa, mas a forma como expressamos essas preocupações pode se tornar tóxica. Quando um filho adulto sente que toda interação com a mãe vai resultar em crítica, correção ou sugestão de melhoria, ele naturalmente vai começar a evitar essas interações. É um mecanismo de autodefesa psicológica completamente natural. Confúcio tinha uma visão muito clara sobre isso. Ele dizia: aquele que não pode aceitar as pessoas como elas são, nunca poderá inspirá-las a se tornarem melhores. A ironia é que quando mais criticamos nossos filhos, menos influência positiva temos sobre eles. Deixe-me te contar sobre Beatriz, uma mãe de 52 anos. Ela era executiva de sucesso, acostumada a resolver problemas e dar direcionamentos no trabalho. E sem perceber, ela trouxe essa mesma atitude para casa.
Cada encontro com o filho de 28 anos se tornava uma espécie de reunião de desempenho. Você precisa se organizar melhor financeiramente. Seu apartamento sempre está bagunçado. Você deveria se exercitar mais. Por que você não termina aquela especialização? Beatriz achava que estava sendo útil, compartilhando sua experiência de vida. Mas o que o filho sentia era que ele nunca era bom o suficiente para a mãe. Que nada do que ele fazia estava certo. Que toda conversa era uma lista do que ele precisava consertar na vida dele. O resultado foi previsível. As visitas diminuíram. As ligações ficaram mais curtas. O filho começou a compartilhar cada vez menos sobre sua vida, porque sabia que qualquer informação seria transformada em motivo de crítica ou sugestão de melhoria. Quando Beatriz procurou ajuda, a primeira coisa que precisamos trabalhar foi sua necessidade de consertar o filho. Confúcio nos ensina: o homem superior busca a perfeição em si mesmo, o homem inferior busca perfeição nos outros. Beatriz precisou aprender a separar o amor incondicional da aprovação condicional. Ela precisou entender que podia amar o filho profundamente sem concordar com todas as escolhas dele. E, principalmente, ela precisou aprender que sua função como mãe tinha mudado. Quando nossos filhos são crianças, nossa função é orientar, corrigir, ensinar. Mas quando eles se tornam adultos, nossa função principal deve ser apoiar, acolher e aceitar. A orientação deve vir apenas quando solicitada. A transformação de Beatriz foi linda de se ver. Ela aprendeu a praticar o que chamamos de aceitação ativa. Aceitar o filho como ele é, enquanto continua disponível para apoiá-lo quando ele pedir ajuda. E sabe o que aconteceu? Quando o filho sentiu que podia estar na presença da mãe sem ser julgado, ele naturalmente começou a se abrir mais. E, curiosamente, ele começou a pedir conselhos dela, mas agora por livre escolha, não por pressão. A terceira razão psicológica que leva ao afastamento é o que eu chamo de inversão de papéis emocional. Esta é uma das razões mais complexas e muitas vezes passa despercebida tanto pela mãe quanto pelo filho. O que é a inversão de papéis emocional? É quando inconscientemente colocamos nossos filhos na posição de suprir nossas necessidades emocionais, que deveriam ser supridas por outras fontes, como parceiros, amigos, terapeutas ou até mesmo nosso próprio trabalho interior. Isso pode acontecer de várias formas. Talvez você compartilhe todos os seus problemas pessoais com seu filho, transformando-o no seu confidente principal sobre suas frustrações conjugais, dificuldades financeiras ou conflitos familiares. Talvez você dependa emocionalmente das visitas e ligações dele para se sentir bem consigo mesma. Ou talvez você tenha feito dele o centro da sua vida de tal forma que sua identidade e autoestima dependem completamente da relação com ele. Quando isso acontece, o filho adulto se sente sobrecarregado com uma responsabilidade que não é dele. Ele sente que precisa cuidar do bem-estar emocional da mãe, e isso cria uma pressão psicológica enorme. Confúcio nos alerta sobre essa dinâmica quando diz: cada pessoa deve carregar sua própria carga emocional. Quando transferimos nosso peso para outros, desequilibramos a harmonia natural das relações. Eu vou compartilhar com vocês a história de Carmen, uma mãe de 49 anos que passou por essa situação. Após um divórcio difícil, Carmen se aproximou muito do filho de 25 anos. Ela começou a contar para ele todos os detalhes dos problemas com o ex-marido, suas dificuldades financeiras, suas inseguranças sobre o futuro. O filho, que sempre foi carinhoso e empático, assumiu o papel de conselheiro e protetor da mãe. Mas com o tempo, ele começou a sentir que sua própria vida estava ficando em segundo plano. Ele sentia culpa quando saía com amigos, quando namorava, quando pensava em se mudar para outra cidade por questões profissionais. Carmen não percebia,
mas tinha transformado o filho no parceiro emocional que ela havia perdido no divórcio. E o filho, por amor, assumiu esse papel, mas pagando um preço alto em termos de sua própria saúde mental e desenvolvimento pessoal. O ponto de virada aconteceu quando o filho começou a ter ataques de ansiedade. Durante uma das crises, ele disse para a mãe: "Eu não consigo mais ser responsável pela sua felicidade, mãe. Eu te amo, mas preciso viver minha própria vida." Essas palavras foram um choque para Carmen, mas também um despertar. Ela percebeu que, sem querer, tinha colocado um peso nas costas do filho que não cabia a ele carregar. A sabedoria de Confúcio nos ensina: o amor maduro dá liberdade, o amor imaturo exige sacrifício. Carmen precisou aprender a diferença entre compartilhar sua vida com o filho e descarregar suas responsabilidades emocionais nele. O processo de transformação envolveu Carmen buscar outras fontes de apoio emocional. Terapia, grupos de apoio, amizades adultas saudáveis. Ela precisou aprender a se relacionar com o filho de igual para igual, não como quem precisa de cuidado. E o resultado foi maravilhoso. Quando o filho se sentiu livre da responsabilidade de cuidar emocionalmente da mãe, ele naturalmente voltou a se aproximar. Mas agora, numa dinâmica saudável, onde ele podia oferecer apoio por amor, não por obrigação. A quarta razão que afasta filhos das mães é o que chamo de competição inconsciente por relevância. Esta razão é particularmente comum quando os filhos começam a formar suas próprias famílias ou desenvolvem relacionamentos importantes fora da família de origem. Como isso se manifesta? É quando nós, como mães, começamos inconscientemente a competir com outras pessoas importantes na vida dos nossos filhos. Pode ser competição com a namorada ou esposa, com os amigos, com os sogros, ou até mesmo com as ambições profissionais do filho. Essa competição raramente é explícita. Na verdade, geralmente se disfarça de preocupação legítima. Será que essa namorada realmente é boa para você? Você tem certeza de que esses amigos têm uma boa influência? Você está trabalhando demais. Isso não pode ser saudável. O que está acontecendo por baixo dessas preocupações é um medo profundo de perder nosso lugar de importância na vida dos nossos filhos. E sem perceber, começamos a subtilmente criticar ou sabotar as outras relações importantes dele. Confúcio nos ensina uma lição fundamental sobre isso. O amor verdadeiro celebra quando o ser amado encontra outras fontes de felicidade e crescimento. Quando realmente amamos nossos filhos, deveríamos ficar felizes quando eles constroem relacionamentos saudáveis e significativos. Deixe-me contar sobre Rosa, uma mãe de 55 anos. Ela tinha uma relação muito próxima com o filho único até ele se casar aos 30 anos. Rosa inicialmente disse que aprovava o casamento, mas começou a fazer comentários sutis sobre a nora. Ela não cozinha como você gosta. Será que ela realmente entende seu senso de humor? Vocês não acham que estão gastando muito com essa casa? Rosa sempre terminava esses comentários com "eu só quero o seu bem", mas o que estava acontecendo era uma tentativa inconsciente de manter sua posição como a mulher mais importante na vida do filho. O resultado foi que o filho começou a sentir que não podia ser completamente feliz no casamento sem trair, de alguma forma, a mãe. Ele se sentia dividido entre duas lealdades, e isso começou a afetar não só a relação com a mãe, mas também o próprio casamento. A situação chegou ao limite quando a nora, cansada das críticas sutis, pediu ao marido que ele escolhesse. Ou ele estabelecia limites saudáveis com a mãe, ou ela consideraria seriamente a separação. Foi quando o filho procurou Rosa para uma conversa difícil. Ele disse: "Mãe, eu preciso que você aceite que minha esposa é agora a pessoa mais importante da minha vida. Isso não significa que eu amo você menos, mas significa que você não pode mais esperar ser a prioridade número 1.
Rosa ficou devastada inicialmente, mas essas palavras a forçaram a uma reflexão profunda. Ela percebeu que estava tentando manter o filho numa posição emocional que não era mais apropriada para um homem adulto e casado. Confúcio dizia: a sabedoria está em compreender as estações da vida e fluir com elas. Rosa precisou aceitar que sua estação como mãe havia mudado. Ela não era mais a cuidadora primária, mas podia ser a matriarca sábia que apoiava o crescimento da família do filho. A transformação não foi fácil, mas Rosa aprendeu a celebrar o amor que o filho tinha pela esposa, em vez de competir com ele. Ela aprendeu a incluir a nora, em vez de tolerá-la. E, principalmente, ela encontrou outras fontes de propósito e realização na própria vida. O resultado foi maravilhoso. Quando Rosa parou de competir e começou a colaborar, ela ganhou não só o filho de volta, mas também uma filha. A nora, sentindo-se aceita, naturalmente começou a incluir Rosa mais na vida do casal. A quinta razão psicológica que causa afastamento é o que chamo de manipulação emocional por culpa. Esta é talvez uma das mais destrutivas de todas as razões, porque corrói a base de confiança da relação. A manipulação por culpa acontece quando usamos o amor do nosso filho por nós como uma ferramenta para conseguir o que queremos. É quando fazemos nosso filho se sentir culpado por viver sua própria vida, por fazer escolhas que não aprovamos, ou por não nos dar a atenção que gostaríamos. Isso pode se manifestar de várias formas. Frases como: depois de tudo que eu sacrifiquei por você, eu abri mão da minha vida pelos meus filhos. Se você me amasse de verdade, faria isso. Eu só tenho você no mundo. Você me deve isso. Ou comportamentos como ficar doente ou deprimida quando o filho não atende às nossas expectativas, usar o silêncio como punição, ou fazer comparações com outras mães e filhos. O problema da culpa como ferramenta de controle é que ela funciona a curto prazo, mas destrói a relação a longo prazo. O filho pode até ceder às nossas demandas por culpa, mas com o tempo ele vai se ressentir e se afastar emocionalmente. Confúcio nos alerta: aquele que controla através do medo ou da culpa pode obter obediência, mas nunca conquistará o coração. E quando perdemos o coração dos nossos filhos, perdemos tudo que realmente importa. Vou contar sobre Márcia, uma mãe de 62 anos. Quando o filho decidiu aceitar uma proposta de trabalho em outra cidade, Márcia não conseguiu esconder o descontentamento. Em vez de apoiá-lo, ela começou uma campanha sutil de culpa. Claro, você pode ir. Não se preocupe comigo aqui sozinha. Eu entendo que sua carreira é mais importante que sua mãe. Está bem, eu me acostumo a passar os domingos sozinha. Márcia nunca disse diretamente que não queria que ele fosse, mas suas mensagens eram claras. O filho se sentia dividido. Por um lado, essa oportunidade representava um crescimento importante na carreira. Por outro, ele se sentia egoísta por abandonar a mãe. A culpa estava corroendo sua capacidade de tomar decisões baseadas no que era melhor para sua vida. Finalmente, numa conversa difícil, o filho disse para Márcia: mãe, eu preciso que você pare de me fazer sentir culpado por crescer. Eu te amo, mas não posso viver minha vida tentando compensar suas escolhas ou solidão. Essas palavras foram um choque para Márcia. Ela não se via como manipuladora, achava que estava apenas expressando seus sentimentos. Mas ela precisou enfrentar a realidade de que estava usando a culpa como uma forma de controle. A transformação de Márcia envolveu ela aprender a separar seus sentimentos das responsabilidades do filho. Ela podia sentir saudades, podia ficar triste com a mudança, mas não podia fazer do filho o responsável por resolver esses sentimentos para ela. Confúcio ensina: a maturidade emocional está em sentir nossas emoções completamente, mas não transferir a responsabilidade por elas para os outros.
Márcia precisou aprender a processar sua própria solidão e medo do abandono, em vez de usar o filho como solução para esses sentimentos. Quando Márcia começou a apoiar genuinamente as decisões do filho, mesmo quando elas a deixavam triste, algo maravilhoso aconteceu. O filho, liberado da culpa, começou a se aproximar dela novamente. E, curiosamente, ele começou a visitá-la mais, não por obrigação, mas por amor. A sexta razão que afasta filhos é o que chamo de expectativas rígidas não comunicadas. Esta razão é particularmente traiçoeira, porque muitas vezes nem nós mesmas estamos conscientes das expectativas que temos. Como isso funciona? Nós criamos, ao longo dos anos, uma imagem de como nosso filho deveria ser, como ele deveria se comportar, que escolhas deveria fazer, que tipo de vida deveria levar. Essas expectativas são formadas pelos nossos próprios sonhos não realizados, pelos nossos valores, pelas nossas experiências de vida. O problema é que raramente comunicamos essas expectativas claramente, mas reagimos com decepção, crítica ou frieza quando elas não são atendidas. O filho sente a nossa desaprovação, mas não entende exatamente o que fez de errado, porque as regras do jogo nunca foram explicitamente comunicadas. Isso pode se relacionar a questões profissionais. Talvez você esperava que seu filho fosse médico, mas ele escolheu ser artista. Questões pessoais. Talvez você esperava que ele se casasse e tivesse filhos, mas ele escolheu permanecer solteiro. Questões de valores. Talvez você esperava que ele fosse religioso, mas ele se tornou agnóstico. Confúcio dizia: expectativas não comunicadas são ressentimentos esperando para acontecer. Quando temos expectativas sobre outras pessoas, especialmente expectativas que não foram escolhidas por elas, estamos preparando o terreno para a decepção e o conflito. Deixe-me contar sobre Fernanda, uma mãe de 57 anos. Ela havia sonhado toda a vida em ter um filho advogado, como seu próprio pai havia sido. Quando o filho escolheu estudar design gráfico, ela disse que apoiava, mas sua linguagem corporal e comentários sutis deixavam claro que estava decepcionada. Claro, se é isso que te faz feliz, ela dizia, mas o tom sugeria exatamente o contrário. Durante a faculdade, ela constantemente fazia comentários sobre como a advocacia oferecia mais estabilidade, mais prestígio, melhores oportunidades. O filho se formou, conseguiu um bom emprego na área, estava feliz com suas escolhas, mas sentia que nunca conseguia a aprovação real da mãe. Cada conversa sobre trabalho tinha um subtom de decepção, como se ele tivesse falhado em algo importante. A situação explodiu quando o filho, já aos 28 anos, confrontou a mãe. Mãe, eu preciso saber. Você vai passar o resto da vida lamentando que eu não me tornei advogado? Porque se for assim, é melhor que nós falemos menos sobre minha vida profissional. Fernanda ficou defensiva inicialmente. Eu nunca disse que queria que você fosse advogado. Mas quando foi confrontada com anos de comentários sutis e desaprovação não verbalizada, ela teve que enfrentar a verdade. Ela tinha, sim, expectativas muito específicas sobre a vida do filho, expectativas que ela nunca havia comunicado claramente, mas que influenciavam constantemente suas reações. E o pior, essas expectativas eram baseadas nos seus próprios sonhos e valores, não necessariamente no que era melhor para ele. A transformação de Fernanda envolveu um processo profundo de autoconhecimento. Ela precisou identificar e questionar cada uma de suas expectativas sobre o filho. E, principalmente, ela precisou aprender a separar seus próprios sonhos não realizados da vida dele. Confúcio ensina: o amor sábio permite que o outro siga seu próprio caminho, mesmo quando esse caminho é diferente do que escolheríamos para ele. Fernanda precisou aprender a amar o filho que ele realmente era, não o filho que ela havia imaginado que ele deveria ser.
Quando ela começou a demonstrar genuína curiosidade e interesse pelo trabalho dele, em vez de lamento pela carreira que ele não escolheu, a relação entre eles floresceu. O filho voltou a compartilhar seus sucessos profissionais com ela, porque agora sabia que seria recebido com orgulho, não com um lamento velado. A sétima e última razão psicológica que causa afastamento é o que chamo de recusa ao crescimento próprio. Esta é talvez a mais profunda de todas as razões, porque envolve nossa própria disposição para a evolução pessoal. Como isso se manifesta? É quando nós, como mães, nos recusamos a crescer junto com nossos filhos. Continuamos tratando-os como se fossem as mesmas pessoas que eram aos 10, 15, 20 anos. Não reconhecemos que eles mudaram, evoluíram, desenvolveram novas perspectivas, novos valores, novas necessidades. Mais do que isso, é quando nos recusamos a questionar nossos próprios comportamentos, a aprender novas formas de nos relacionar, a adaptar nossa forma de amar às necessidades atuais dos nossos filhos. Isso pode se manifestar como rigidez em nossas opiniões, resistência a feedback, incapacidade de pedir desculpas quando erramos, ou uma atitude de sempre fiz assim e sempre deu certo. É quando nos posicionamos como se já soubéssemos tudo sobre maternidade e não precisássemos mais aprender nada. Confúcio nos ensina: o sábio é aquele que sabe que não sabe tudo e por isso continua aprendendo toda a vida. Quando paramos de crescer, paramos de nos conectar verdadeiramente com as pessoas que amamos, porque elas continuam crescendo sem nós. Vou contar sobre Helena, uma mãe de 64 anos. Ela havia criado 3 filhos e se considerava uma especialista em maternidade. Quando os filhos, já adultos, tentavam conversar com ela sobre como alguns de seus comportamentos os afetavam, ela sempre respondia: "Eu criei vocês 3 e todos saíram bem, então eu devo saber o que estou fazendo." Helena não conseguia aceitar que, mesmo tendo sido uma boa mãe no passado, ela podia melhorar ainda mais. Quando o filho mais novo tentou explicar como se sentia sufocado por suas constantes ligações, ela respondeu: "Mas eu sempre liguei para vocês. Isso nunca foi problema antes." O que Helena não entendia era que ele havia mudado. Aos 35 anos, casado, com filhos pequenos, ele tinha necessidades diferentes das que tinha aos 25. Mas Helena se recusava a adaptar sua forma de se relacionar com ele. A situação se tornou crítica quando os 3 filhos, numa reunião familiar, disseram juntos: "Mãe, nós amamos você, mas você precisa aceitar que nós crescemos e você precisa crescer conosco." Essas palavras foram um despertar doloroso para Helena. Ela percebeu que havia parado de evoluir como mãe no momento em que os filhos saíram de casa. Ela estava tentando manter relacionamentos adultos, usando ferramentas e estratégias da maternidade de crianças. A transformação de Helena foi um dos processos mais bonitos que já acompanhei. Ela precisou, aos 64 anos, aprender a ser mãe de uma forma completamente nova. Ela precisou desenvolver humildade para receber feedback, flexibilidade para mudar comportamentos antigos e curiosidade para conhecer os filhos como os adultos que eles se tornaram. Confúcio dizia: "Aos 70 anos, eu podia seguir os desejos do meu coração sem transgredir o que era correto." Helena aprendeu que a verdadeira sabedoria maternal não está em se apegar ao que funcionava no passado, mas em ter a coragem de evoluir constantemente. Quando Helena começou a demonstrar genuína disposição para aprender e mudar, seus filhos responderam com uma proximidade que ela não experimentava há anos. Eles voltaram a procurá-la não só como mãe, mas como uma pessoa sábia que continuava crescendo e se desenvolvendo. Agora que exploramos essas 7 razões psicológicas profundas, quero que você pare por um momento e faça uma reflexão honesta consigo mesma. Quantas dessas razões você reconhece na sua própria relação com seu filho? Não se julgue,
Não se critique, apenas reconheça. O reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. E quero que você saiba que reconhecer esses padrões não te torna uma mãe ruim, te torna uma mãe corajosa o suficiente para crescer. Confúcio nos ensina que o homem superior culpa a si mesmo, o homem inferior culpa os outros. Se você chegou até aqui e está disposta a olhar para seus próprios padrões de comportamento, você já está no caminho da sabedoria. Mas reconhecer os problemas é apenas o primeiro passo. Agora vamos falar sobre as soluções. Como começar a transformar esses padrões? Como reconstruir a ponte com seu filho? O primeiro princípio da transformação, segundo Confúcio, é a humildade. Aquele que sabe que não sabe está pronto para aprender. Isso significa aceitar que, mesmo sendo mãe há anos ou décadas, você ainda pode aprender novas formas de amar, de se comunicar, de se relacionar. Humildade não significa se diminuir ou se culpar excessivamente. Significa estar aberta para crescer, para receber feedback, para reconhecer quando erramos e, principalmente, para mudar comportamentos que não estão servindo à relação. O segundo princípio é a paciência. A transformação de relacionamentos não acontece da noite para o dia. Se essas dinâmicas se construíram ao longo de anos, elas não vão se desfazer em semanas. Seu filho pode estar com as defesas emocionais muito altas e vai levar tempo para que ele confie que a mudança é real e duradoura. Confúcio dizia: não importa quão lentamente você vá, desde que não pare. Cada pequeno passo em direção a uma comunicação mais saudável, cada momento de aceitação genuína, cada gesto de respeito à autonomia do seu filho é um tijolo na reconstrução dessa ponte. O terceiro princípio é o que Confúcio chamava de retificação dos nomes, ou seja, chamar as coisas pelos seus nomes verdadeiros. Isso significa parar de disfarçar comportamentos controladores como amor, críticas constantes como preocupação ou manipulação emocional como cuidado. Quando começamos a ser honestas sobre o que realmente estamos fazendo, podemos começar a fazer escolhas diferentes. Em vez de dizer, eu só quero o seu bem, quando estamos tentando controlar, podemos dizer, eu estou com medo e preciso trabalhar isso. Em vez de criticar disfarçadamente, podemos expressar nossas preocupações de forma respeitosa e depois deixar nosso filho livre para decidir. O quarto princípio é o desenvolvimento da sabedoria emocional. Isso significa aprender a distinguir entre nossos sentimentos e as responsabilidades dos nossos filhos. Podemos sentir saudades, preocupação, medo, solidão. Esses são os sentimentos legítimos, mas é nossa responsabilidade processar esses sentimentos. Não responsabilidade dos nossos filhos resolverem eles para nós. Confúcio nos ensina: aquele que domina a si mesmo é verdadeiramente poderoso. Quando aprendemos a gerenciar nossas próprias emoções, sem transferir essa responsabilidade para nossos filhos, criamos espaço para relacionamentos mais saudáveis e genuínos. Agora, quero compartilhar com você um exercício prático, baseado nos ensinamentos de Confúcio, que pode começar a transformar sua relação com seu filho nas próximas 48 horas. Eu chamo este exercício de as 3 pausas confucianas. A primeira pausa é a pausa da intenção. Antes de qualquer interação com seu filho, seja uma ligação, uma mensagem, uma visita, faça uma pausa e se pergunte: qual é a minha verdadeira intenção aqui? Estou agindo por amor genuíno ou por minha própria necessidade de controle, atenção ou validação? Seja brutalmente honesta consigo mesma. Se você perceber que sua intenção não é pura, não significa que você não deve interagir com seu filho. Significa apenas que você deve ajustar sua abordagem para alinhar suas ações com o amor genuíno. A segunda pausa é a pausa da aceitação.
Durante a interação com seu filho, quando ele compartilhar algo sobre sua vida, suas escolhas, seus sentimentos, faça uma pausa antes de responder. Pergunte-se: posso aceitar isso como a verdade dele, mesmo que seja diferente da minha verdade? Esta pausa te dará espaço para responder com aceitação e curiosidade, em vez de reagir com crítica ou tentativa de correção. Em vez de dizer, mas você deveria, você pode dizer,